Olá, você vai aprender a não ter violência mental, ou seja, não pensar mal do outro, não julgar o outro, não ter preconceitos. E quando eu falo preconceito, eu não estou me referindo só a preconceito superficial. Preconceito porque o outro é pobre, porque o outro é negro, porque o outro é estrangeiro, não. Esse preconceito também. Mas eu estou me referindo até mesmo a preconceitos comportamentais. Se aquela pessoa não se comporta de uma forma que você gosta, por exemplo, se a pessoa é grosseira, é mal educada, é agressiva, é arrogante, é egoísta, e você não ter esse tipo de preconceito. Então, o que a gente vai fazer, né, nesse trabalho? Eu vou falar mais sobre isso no próximo módulo, onde a gente vai entrar sobre a questão da empatia, e no outro módulo sobre os 4 tipos da comunicação não violenta, onde você vai aprender detalhadamente a descobrir qual é a necessidade que está por trás daquela pessoa. Porque, como diz Marshall Rosenberg, se você descobre que toda a agressão, toda a violência é uma manifestação trágica da necessidade não atendida, você vai ver a pessoa com outros olhos. Em vez de você sentir raiva, você vai sentir compaixão. Então a gente vai aprender isso nas próximas aulas, onde você vai descobrir como perceber a necessidade que está escondida por trás daquela pessoa. E aí você descobrindo a necessidade dela e a sua, vai ficar mais fácil você lidar com a situação sem você precisar rotular a pessoa. Até porque os rótulos, eles são extremamente falsos. Não existe o verbo ser no psiquismo. Você não pode dizer que uma pessoa é egoísta. Ela não é egoísta. Ela é egoísta naquele momento, mas em outros momentos ela pode ser caridosa. Uma pessoa ela não é agressiva, ela está agressiva naquele momento, mas no outro momento ela pode ser extremamente carinhosa, né? Então, você começasse a perceber disso, né, dessa realidade. Uma técnica simples que eu gostaria de compartilhar com você nessa aula é você ver a verdadeira idade emocional da pessoa. Todos temos a idade emocional. Então, por exemplo, se a gente pegar talvez o Donald Trump, né, ou Vladimir Putin, né, da Rússia, ou Donald Trump dos Estados Unidos, talvez a idade emocional dele seja o quê? 12 anos de idade. São garotos de 12 anos que estão brincando de presidente, né? Assim, se você for olhar com outro olhar, né? Então, as pessoas que são imaturas, você pode vê-las como elas são de verdade, crianças. Se você vê essa pessoa como uma criança e não como um adulto, fica fácil você lidar. Se essa pessoa é seu pai ou sua mãe, uma figura de autoridade, e você começar a perceber que naquele adulto tem uma criança birrenta por trás, uma criança imatura, fica mais fácil você não sentir raiva. Até porque imagine você diante de uma criança mesmo, de 6, 5 anos de idade. Você vai sentir raiva dessa criança? É uma criança, né? Então você vai perceber que a idade emocional varia muito. Muitas vezes uma criança de 7 anos, de 8 anos, ela tem a idade emocional de um adulto. É uma criança calma, tranquila, né, educada, gentil. Ela já tem uma idade emocional mais elevada. Por outro lado, tem adultos que se comportam como crianças de 5, 6 anos de idade. Então essa é uma forma fácil de você também superar essa questão do preconceito. A outra questão é o autoconhecimento. Eu fiz facilitação em Pathwork, eu sou facilitador de Pathwork, e no Pathwork a gente aprende uma frase bem interessante: bateu, doeu, leva que é teu. Bateu, doeu, leva que é teu. Ou seja, se uma pessoa agressiva demais lhe incomoda, é porque talvez ainda tenha algum tipo de violência dentro de você. Ah, Fernando, mas eu sou tão educado. Mas pode ser que essa violência, essa agressividade saia de uma forma sutil. Então, se aquilo está lhe irritando, olhe dentro de você e veja onde você está sendo agressivo, mesmo que de uma forma disfarçada. Quando você descobrir isso, que é difícil, mas quando você meditar e descobrir, essa raiva que você tem das pessoas agressivas vai diminuir bastante. Se você se lidar com uma pessoa... Pronto, eu vou dar meu exemplo para ficar mais fácil. Eu sempre tive muita dificuldade com pessoas mesquinhas, com dinheiro. Então, pessoas muito mal fechadas, eu sempre tive uma atitude de julgamento e tudo. E aí eu fiz essa pergunta a mim: onde é que eu estou sendo mesquinho? E olha, com dinheiro, as pessoas que me conhecem, eu sou muito mal aberta, dou esmolas, às vezes dou 20 reais de esmola. Assim, eu sou estilo Silvio Santos, eu saio dando dinheiro a todo mundo. E aí eu perguntaria onde é que estaria a minha mesquinheza? Em outras áreas, por exemplo, eu descobri que eu sou mesquinho com o tempo. Às vezes eu não gosto de doar meu tempo, às vezes eu chego atrasado, é uma coisa que eu estou trabalhando, né? Chegar na hora. Então eu comecei a perceber
onde é que eu não quero dar, qual é a parte minha que não quer dar, talvez o meu tempo, a minha atenção, às vezes eu sou um pouco desatento. Tudo isso é uma forma de mesquinhez, não propriamente com dinheiro. E quando eu comecei a trabalhar isso em mim, a minha raiva das pessoas mesquinhas com dinheiro diminuiu. Até porque eu descobri que elas eram generosas em outras áreas. Às vezes a pessoa é mesquinha com dinheiro, mas essa pessoa ela é prestativa, ela faz um serviço, ela lhe ajuda, ela é atenciosa. Então o ser humano ele é complexo demais para ser rotulado e julgado. Fulano é isso, é aquilo. E essa mensagem que eu quero dar para você, a gente vai aprofundar no próximo módulo. Um grande abraço.